Se você está tentando engravidar, vem comigo descobrir algumas dicas essenciais para o cuidado da sua saúde. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de informação nutricional. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para você estar sempre aí recebendo as nossas novidades. Recentemente eu descobri que eu estou grávida e aí, diante disso, eu decidi ajudar outras pessoas a também que estão tentando aí engravidar, conseguirem, com a graça de Deus, claro, obter essa bênção, esse resultado positivo. Muitos casais estão aí há meses ou até anos tentando engravidar e não conseguem. E aí, claro que sempre você deve procurar um profissional ali especializado nessa área, um ginecologista. Existem aí também profissionais especializados em fertilidade. Então, eu te indico, principalmente se já faz anos que você está tentando e não consegue, procurar esses profissionais. Mas hoje eu vou relatar para vocês o que aconteceu comigo, o que funcionou para mim e também algumas dicas que, claro, sempre vão ser bem-vindas, até mesmo para quem não quer engravidar. São dicas que vão fazer bem aí para a sua saúde. Eu descobri com cerca de 15 anos que eu tinha SOP, Síndrome do Ovários Policísticos, e desde então, desde essa idade, eu me lembro bem que antes dos 15 eu ia fazer uma viagem, inclusive para Disney. Estava muito feliz, mas eu comecei a tomar anticoncepcional porque quando eu descobri a SOP, o meu ginecologista na época indicou, disse que era muito bom para o tratamento e eu gostei, até porque eu ia fazer uma viagem e eu sabia que a minha menstruação era bem desregulada, então eu aceitei. E aí até então eu passei cerca de 7 anos tomando anticoncepcional, parando ali no intervalo, que precisa parar pra vir, a menstruação, entre aspas, porque acaba não sendo uma menstruação de fato. Eu tomei por muitos anos esse medicamento, até que eu comecei a me incomodar, principalmente na época que eu tava ali na graduação de nutrição, eu estudando mais a fundo a respeito disso, vendo ali algumas complicações, alguns efeitos colaterais desse medicamento, eu percebi que eu já estava tomando ele por muitos anos, eu era muito nova ainda. Eu decidi juntamente com o profissional que me atendia na época, o ginecologista na época, que eu iria parar, porque eu percebi através dos estudos, que esse medicamento em mim estava apenas mascarando os sintomas, eu não estava buscando tratar de fato a SOP. Então, por cerca de 7, 8 anos, eu não tratava essa minha doença, eu simplesmente mascarava os sintomas, tomava ali um medicamento que iria aliviar ali os meus hormônios, os sintomas que eu tinha, questão de excesso de pelo, excesso de acne. A minha menstruação estava ali regular todo mês, então estava mascarando todos esses sintomas. E sempre que eu dava uma vontade de parar o anticoncepcional, meus cistos ali cresciam de novo e ficavam cheios ali nos ovários. E aí foi quando eu decidi parar. Quando eu parei, os sintomas se exacerbaram em mim, Eu fiquei cheia de espinha, eu fiquei cheia de pelos, a minha menstruação ficava meses sem vir. E aí eu fiquei fazendo acompanhamento, Passei por alguns outros ginecologistas, ficava fazendo acompanhamento, fazia as ultras para acompanhar, os exames, hormonais, pra ver como é que tava. E aí ficava sempre mantendo aquilo ali. E não tô aqui indicando vocês começarem ou a pararem de tomar determinado medicamento. Isso é com o médico que você iniciou o seu tratamento. Mas uma coisa que eu gosto de colocar sempre na cabeça de vocês é buscarem um pensamento crítico, de buscarem sempre muitas informações pra saber se aquilo que você tá fazendo é certo ou não, para saber se aquilo faz bem para o seu corpo ou não. Então busquem sempre informações e profissionais de confiança. Até que um dia eu encontrei uma ginecologista que me falou realmente que esses medicamentos eles mascaravam, em alguns casos poderiam realmente ser necessários, que não era o meu caso. E aí foi quando no curso de nutrição já eu decidi cuidar mais do meu corpo, porque eu percebi que a nutrição influenciava muito esse meu probleminha de saúde, da SOP. E aí foi quando eu busquei melhorar vários pontos na minha vida que eu vi que fazia sentido para melhorar a minha SOP. Nesse período, eu ainda não tinha interesse em engravidar, ainda nem era casada, mas eu sabia que um dia eu ia querer ser mãe. Então eu pensei, hoje já falam muito que a SOP atrapalha essa questão da fertilidade, então eu preciso cuidar o quanto antes. E independente de querer engravidar ou não, eu precisava cuidar do meu corpo para que eu tivesse realmente um estilo de vida mais saudável. Aí eu mudei vários aspectos da minha alimentação, tornei uma alimentação realmente mais saudável. Apesar de eu ter feito nutrição, na época eu comia muito mal, então
Foi ali no finalzinho da minha graduação, no começo do meu casamento, que eu comecei a mudar de maneira bem completa mesmo a minha alimentação. Parei de comer alimentos muito processados, frituras, alimentos ricos em açúcares. Fui reduzindo esses alimentos que eu já imaginava que eram danosos para o meu corpo. E aí foi também na época que eu me tornei vegetariana. E isso me fez me aproximar ainda mais dos alimentos e a querer realmente preparar alimentos ainda mais saudáveis. Então fui ali tentando desenvolver receitas sem açúcar, sem óleo. Ainda comia, mas era algo que não era mais parte da minha rotina alimentar. Comia muito pouco. Então desenvolvi ali bolos, pães, tortas que não tinham esses ingredientes, né? Esse excesso de açúcar, de óleo na composição. Eu lembro bem que eu ficava bolando ali sobremesas saudáveis com esses ingredientes que eu já gostava. E é o que eu faço, né, até hoje. Eu ainda tento aperfeiçoar ainda mais essas receitas, porque eu gosto realmente de comer com prazer e gosto também de comer de forma saudável. Então é o que eu faço até hoje. Realmente isso se tornou realmente o meu estilo de vida. Não foi uma coisa momentânea. E aí isso foi até um pouco mais recente. Eu sempre pratiquei atividade física. No colégio eu era bem atleta mesmo, mas eu tinha bastante problemas com a atividade física, com o exercício físico, né? Um pouco mais recente agora, né? Então, há uns 2 anos atrás era bem difícil pra mim fazer atividade física. Ainda é um pouco, eu tenho que admitir que ainda é o meu ponto fraco, mas eu decidi investir bastante nisso. Então, comecei a fazer bastante atividade física, foi algo que eu foquei bastante, principalmente porque eu sabia que ia trazer benefícios pra SOP, e eu percebi que eu acabei enfatizando ainda mais isso no último ano, né, da minha vida, e foi quando eu comecei a ver os maiores resultados com a SOP. Então, eu também foquei muito no sono, em dormir, realmente um sono de qualidade ali de 7 a 8 horas de sono por noite, em um ambiente bem escuro, ter ali as horas antes de dormir sem contato com eletrônicos, não comendo muito à noite, né, comidas pesadas perto de dormir, enfim. Foquei ali na quantidade de água que meu corpo precisa, pra não esquecer, eu ficava o tempo todo ali com a garrafa do meu lado. Eu fui bem incisiva ali mesmo, bem focada nesses pontos que eu precisava melhorar. E com muitos altos e baixos, eu comecei a ver mudanças, né, aos poucos. Primeiro, os meus níveis hormonais, né, ali nos exames de sangue, estavam ali se regularizando, se equilibrando. Depois eu comecei a ver também redução dos sintomas que eu tinha muito em excesso. Meu rosto era muito cheio de espinhas. Agora, aqui e ali aparece algum, mas não é algo tão intenso como era antigamente. O meu rosto também era cheio de pelos. Ainda tem um pouco, eu acho que isso até tem um pouco de genética também. Meu pai tinha bastante pelo, então tem um pouco da minha genética influenciando. Mas eu sei que a SOP também influenciava muito, porque era um excesso de pelo que não era muito normal. E eu vejo isso reduzindo também. E nos últimos meses, né, eu acho que nos últimos 2 meses, eu percebi que a minha menstruação estava se regularizando. Então ela já estava vindo todo mês, não estava ainda ali nos dias exatos que precisavam ter, né, de ciclos normais, mas já estava chegando lá. E aí eu percebi que isso tudo foi por conta das mudanças do estilo de vida. Claro que Deus me ajudou, né, não fui eu que consegui sozinha essa gravidez, ele que me deu essa bênção, mas eu também agradeço muito a Deus porque ele me deu instruções, conhecimento, para que eu também fizesse a minha parte, cuidasse do meu corpo. E aí, de maneira geral, eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, pra mostrar o que aconteceu comigo e também te dar algumas dicas que isso já é de acordo aí em várias sociedades de saúde aí no Brasil, então vários órgãos já falam sobre isso, e aí eu vou trazer isso pra vocês, mostrando o que aconteceu comigo, o que deu certo e o que vocês podem fazer aí, tanto pra cuidar da saúde de vocês, como também se vocês desejam engravidar. E aí a primeira dica que eu trago pra vocês com relação a isso é que vocês realizem, né, exames periódicos. Isso eu já venho falando em outros vídeos, né, independente se você quer engravidar ou não, isso é realmente necessário para um bom estilo de vida. Você realiza exames de sangue para ver como é que estão aí os seus nutrientes, mas em especial se você está tentando engravidar, isso é muito importante. Então foco aí em alguns nutrientes importantes, principalmente, né, vitamina B12, ferro, vitamina D, ácido fólico, são aí alguns nutrientes essenciais para você aí poder engravidar e também para você cuidar aí do seu corpo. Tanto a mulher como o homem devem realizar esses exames para ver como é que tá ali tudo e repor, claro, com os suplementos. Se você tiver alguma
uma deficiência. E aí, claro que se você puder procurar um profissional especializado nisso, né? Hoje já tem nutricionistas especializados em fertilidade, já tem médicos, ginecologistas, obstetras que são especializados nisso. E se você puder procurar eles, vai ser ainda melhor pra você. E aí, a minha outra grande dica é que você cuide do seu estilo de vida. Então, faz ali os exames, suplementa o que é necessário, mas faz também o que tá ao seu alcance. Então, cuida ali do seu corpo, o máximo que você pode, né? Dá ali o seu melhor, até pra evitar futuras frustrações. A alimentação, né, que é a minha área, busca ali cuidar da sua alimentação, busca ali focar realmente nos seus pontos fracos, você visualiza ali como tá a sua alimentação, vê o que é que você precisa melhorar e busca fazer essa mudança de forma mais à vontade possível, para que não se torne ali uma coisa muito presa e você acabe retornando aos seus velhos hábitos. Então, busca ter uma alimentação mais natural possível, com frutas, verduras, alimentos naturais, arroz, feijão, cuscuz, tapioca, batatas. E aí, busca consumir os industrializados e ultraprocessados o mínimo possível, porque eles realmente vão ter muitos contaminantes que vão aí atrapalhar a questão da fertilidade, principalmente se você, como eu, já tem algum problema associado. Então, busca ali reduzir o máximo desses alimentos. Eu também te oriento a reduzir o consumo de gorduras refinadas, né? Os óleos e os açúcares refinados, porque eles também vão atrapalhar a nossa saúde e, consequentemente, a fertilidade. Então, essas orientações que eu tô dando aqui servem para os homens e para as mulheres, porque os dois vão ser importantes nesse papel. E aí, além da alimentação, que eu sempre tô batendo aqui, então tem outros vídeos que vocês podem estar conferindo aqui sobre alimentação, para garantir aí um completo conhecimento. No meu Instagram também tem bastante conteúdo a respeito da alimentação saudável, então além de garantir aqui essa alimentação mais natural e os nutrientes que o seu corpo precisa, né? Eu vou deixar aqui na descrição 2 vídeos que eu fiz a respeito do que eu como em um dia, para vocês terem uma noção também de como montar os pratos para ter uma alimentação ali balanceada, equilibrada, com os nutrientes que o corpo precisa. Mas, além da alimentação, você também precisa cuidar de outros pontos. Como vocês viram eu mencionando aqui, eu também cuidei de outros pontos da minha saúde, então eu busquei melhorar a questão do meu sono. Eu sempre fui uma pessoa que dormia tarde, antes de dormir assistia TV, séries, e isso atrapalhava o meu sono, né? Eu sempre tive o costume de acordar cedo, mas às vezes eu dormia tarde e ainda tinha esse problema, né, de à noite ter ali contato com eletrônicos. Isso prejudica muito a produção hormonal durante o sono, que é importante também para manter o nosso corpo saudável e, consequentemente, melhorar a nossa fertilidade. Então, isso também foi um ponto que eu busquei melhorar. Além de buscar dormir a quantidade de horas que o corpo precisa, eu também indico a ficar ali afastado de eletrônicos pelo menos umas 2 horas antes de dormir e também de estar em um ambiente bem escuro. Então, coloca ali uma cortina no quarto, fecha as janelas ou coloca aqueles protetores ali no olho para poder ficar realmente tudo escuro e haver uma boa produção hormonal durante o seu sono. Entenda que o seu sono é algo que vale muito a pena, então não desperdice ali por estresses do dia a dia ou por excesso de atividades. E aí, apesar, né, do meu ponto forte ser a alimentação, eu tenho que dizer que realmente um dos pontos que eu mais vi que mudou esse meu problema, né, de SOP, que regularizou ali esse meu probleminha, foi a atividade física. Então você precisa implementar a atividade física no mínimo 150 minutos por semana, no mínimo. Para quem tem SOP, realmente o ideal é que seja até mais. E foi quando eu aumentei, até quase dobrei esse tempo, que eu comecei a perceber realmente que eu precisava disso para ter uma estabilidade, né, nessa síndrome. Então é importante, se você tá querendo ter um estilo de vida saudável, em especial se você quer engravidar, mesmo que você não tenha uma SOP aí, né, algum problema de saúde, é importante que você implemente atividade física. Isso vai contribuir com a saúde ali do seu corpo como um todo. E aí eu já falei também aqui em alguns outros momentos, mas é importante também que você tenha algum contato com o sol, principalmente pela produção da vitamina D. Então ali uns 10 a 15 minutinhos no horário mais quente mesmo, de 10 às 3 horas da tarde, é aquele horário que tá um pico ali no sol e que vai contribuir o máximo com a produção da sua vitamina D. Então é importante que você tenha esse momento, claro que sempre protegendo o rosto, né, que é uma área sensível do corpo, e aí não ultrapassando, né, de 10 a 15. Se a sua pele for muito clara, o ideal é que você não passe de 10 minutos. E assim que passar esse tempo, você já volta a se proteger novamente para evitar excesso dessa radiação. E aí, água também é muito importante que você beba bastante água. Calcula ali quanto que o seu corpo precisa de água. Geralmente você pode calcular fazendo 35 ml vezes o seu peso corporal, né, em quilos. E aí vai dar mais ou menos a quantidade que você precisa de água por dia.
E é importante que você beba essa quantidade, porque ali é o mínimo que o seu corpo precisa, né? Se você desempenha outras atividades que lhe exigem mais energia, que você gaste mais energia, que você acabe suando mais, isso vai aumentar a sua necessidade. E a água vai ser importantíssima para todo o funcionamento de digestão e absorção do nosso organismo. Vai ser importante para o seu sono, para a questão da atividade física, para a limpeza no seu corpo. Então é importante que você implemente isso aí. É importante também que você tenha alguns momentos ali em contato com o mar puro. Geralmente, hoje em dia, nas grandes cidades, é muito difícil você ter esse contato, né? Por conta das fumaças, os carros no dia a dia. Então é importante que, se você tiver aí perto da sua casa algum local já mais arborizado, que você tenha esse contato diário com um pouquinho, uns minutinhos já vai ser o suficiente, com o mar puro, um local mais arborizado. Se você não tem tanto acesso, pelo menos uma vez na semana, tenta ir aí a um parque que tenha mais essa arborização, para você ter mais contato com esse ar puro e melhorar um pouco mais ainda também a sua respiração e o seu corpo. E aí eu gosto sempre de enfatizar também a questão do equilíbrio, né, da temperança, de você ali colocar para dentro do seu corpo aquilo que você sabe que faz bem, e ter o equilíbrio naquelas coisas que fazem bem, né? Então nada em excesso faz bem, nem você comer um prato de fruta, um prato de verdura em excesso vai fazer bem. Então ter um equilíbrio ali nas coisas que você já sabe que faz bem e ter a consciência de ir evitando e excluindo aquelas coisas que você sabe que faz mal. Se você já sabe que determinado alimento ou componente faz mal para o seu corpo, o ideal é que você comece aos poucos aí retirando aquilo da sua vida, porque não vai te trazer benefício. E hoje eu posso te provar que é possível você ser saudável, comendo coisas gostosas, fazendo ali preparações que te dão prazer. O nosso paladar, como eu sempre falo aqui, vai se adaptando a tudo isso e você consegue realmente ter uma alimentação saudável, colocando coisas que são saudáveis dentro do seu corpo e comendo com prazer realmente comidas saborosas. Então é importante você ter ali esse equilíbrio em aprender coisas novas, em colocar coisas boas para dentro de você, para você ir colhendo os resultados a cada momento. E depois que a gente viu a questão dos exames, da suplementação necessária e desses outros 7 pontos que eu mencionei aqui, né? A alimentação, o sono, a atividade física, a água, o ar puro, o sol, o equilíbrio, tudo isso, eu venho finalizar com o 8º ponto que eu gosto bastante, que é a questão da confiança em Deus, né? Você realmente entregar esses seus planos de cuidar do seu corpo e, quem sabe, né, de ter ali uma gestação. Deus, né, como o criador do universo, que criou todos esses pontos, inclusive, que eu já mencionei aqui, sabe o que é melhor para o nosso corpo, então entrega aí nas mãos dele, confia que realmente ele pode fazer esse milagre na sua vida, faz a sua parte e também espera nele para que ele venha também cumprir a vontade dele na sua vida. E para finalizar todas as dicas, né, algo que eu percebi que funcionou comigo e que eu acho que pode ajudar vocês, buscar conhecer mais o seu corpo. Então, depois de todas essas mudanças começarem a ser implementadas, né, aos poucos, porque eu falei pra vocês muitas coisas, então pode ser que você não cumpra já tudo isso, então começa aí mudando aos poucos, vai colocando aí o que é mais viável pra você, vai mudando aos poucos, e aí aos poucos você vai conseguindo, né, obter bons resultados na sua saúde. E aí, depois disso, você começar a cuidar do corpo. É importante que, principalmente as mulheres, comecem a conhecer mais o corpo. Em especial, busquem aí profissionais, né, para lhe orientar a conhecer o seu período ovulatório também. Isso vai lhe ajudar, principalmente, a você tentar ir nos momentos corretos, né, para que você não se frustre, porque se você for realmente buscar, né, o ato sexual em um momento que não seja seu período fértil, que seja aí completamente contrário à data ali do seu período fértil, realmente vai ser bem difícil. Então é importante também você buscar esse conhecimento a mais aí, para que você possa executar realmente tudo direitinho. E aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar a sua curtida e também compartilhar com aquelas pessoas que você acha que tá tentando aí engravidar ou que pensam nisso no futuro e precisam cuidar aí do corpo antes. É importante que vocês façam esse cuidado para que também o corpo de vocês estejam preparados para receber uma nova vida, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchauzinho!